Olá, você que nos acompanha em mais um episódio aí do Abstract, esse programa que está trazendo conteúdos relevantes, conteúdos legais, assim, conteúdos que a gente tenta sempre abastecer você com conteúdos ricos. A nossa intenção é essa, assim, trazer assuntos alguns mais abstratos, alguns mais complicados, mas de uma forma um pouquinho mais coloquial, no bate-papo aqui. E hoje a gente está aqui com 4 convidados muito especiais, a galera que é da casa, são os nossos alunos do curso de Direito, e eles vêm trazer um pouquinho do resultado de um projeto de extensão do professor Carlos, né? Professor Carlos Moraes aí. E vamos comentar hoje um pouquinho que esse projeto, né, que tem como plano de fundo aí um filme, e a gente já indica o filme também, já indicamos num outro episódio, no último episódio, que é o filme Elysium, um filme lá de 2013, mas, na verdade, um filme que se passa no futuro. E a gente vai ter como plano de fundo o filme. Mas o filme ele traz no seu contexto, a sua base, aí, alguns tópicos, alguns temas que são contemporâneos, são nossos, eu acho, assim, dentro daquilo que eu entendo. Mas não sou eu que vou falar, eles que vão se apresentar agora, né? Vou começar com as meninas aqui. Eu estou aqui com a Eduarda, a Mariana, o Jardel e o Rodrigo. Eduarda, te apresenta, que fase tu tá, cada um de vocês aí. Bom, eu sou a Eduarda, né? Eu tô Eduarda de Souza. Eu tô na 5ª fase do curso de Direito, né? Tenho 20 anos. E, na verdade, eu sou natural de Leoberto Leal, né? Vim em 2021 para Rio do Sul e tô aí nessa, né? Agora... Tô aqui, né? Tô aí existindo. Legal, bem-vinda, Mariana. Obrigada. Eu sou Mariana Daló, também sou estudante da 5ª fase de Direito aqui no DAV. Tenho 42 anos e chegamos, né, na metade da nossa caminhada no curso de Direito. Vocês estão chegando no topo do morro, né? Isso, agora exatamente. vão começar a descer, né? Mais ou menos assim. Sim. E aí, Jardel? Eu sou o Jardel, também sou estudante da 5ª fase de Direito. Estou aí para ajudar nesse bate-papo bem interessante sobre o filme. E vamos ver o que vai sair daqui, de Rio do Oeste, né? De Rio do Oeste. Isso, né? Mariana de Criciúma. Eu sou né? natural de Criciúma, é isso mesmo. Criciúma. E o Rodrigo aqui. Legal, boa noite, professor Renato, boa noite, colegas. Eu me chamo Rodrigo Magnani, estudante da 5ª fase também do curso de Direito, junto com os colegas, né? E sou natural aqui de Rio do Sul. Legal, uma galera aí de várias áreas, né? A galera trabalha em outras áreas, mas acho que a gente já bateu um papo aqui antes e pretendem carreiras distintas aí. Mas o foco agora é o filme. Vamos falar do filme. O filme é uma história, para quem não assistiu, para quem está vendo agora a gente não assistiu, depois a gente até vai deixar dica, né, para assistir o filme. O filme é bem bacana, é uma ficção científica que se passa no ano de 2154. Parece distante, mas claro que tomara que, né, eu acredito que lá a gente não vai estar aqui, mas a gente não sabe, né, com tanta evolução tecnológica que a gente está vivendo nos últimos anos mesmo, então é capaz de as coisas mudarem, mas acho que a gente não vai estar. Eu não vou estar lá, mas enfim. Mas 2154 tá longe, né? Acompanhando o que a gente está vivendo em termos de tecnologia, não tão longe assim, né? Tudo que se passa no filme parece algo muito, muito distante, assim, toda aquela realidade, né, de uma esfera habitável por uma comunidade e isolada e com privilégios, né, uma comunidade rica com muitos privilégios, em detrimento a quem fica na terra muito pobre, com zero dignidade, com zero proteção, né? O filme começa com o personagem principal sendo afetado por um acidente de trabalho. Vamos trazer para a nossa realidade. Ele sofre um acidente de trabalho, ele é contaminado e ele precisa se curar. E ele vai buscar essa cura onde tem. O único local que tem é na Elysium, que é essa como é que é aquilo que a gente pode... Colônia. Uma estação espacial. É uma colônia, uma estação espacial, né? Isso aí, obrigado. E, bom, eu queria que vocês comentassem aí, começa quem quiser, né? Um pouquinho desse contexto e o que a gente pode, desse contexto, trazer pensando nesse momento, assim. Se isso é possível, se isso não é possível,
a realidade que enfrenta esses personagens lá do filme. Vamos lá. Bom, eu acho que em termos de tecnologia, né, realmente está um pouco distante. Eu não consigo imaginar a gente com a tecnologia de hoje morando no espaço. Mas, tirando isso, o professor falou que era uma realidade meio distante, mas eu já acho o contrário. Eu acho que é uma realidade muito próxima. É lógico que o jeito que o filme apresenta, né? Por exemplo, uma comunidade morando numa estação espacial. É distante da gente, mas, ao mesmo tempo, a questão da diferença mesmo entre a classe mais baixa e a classe mais alta, entre as pessoas que podem comprar pelo luxo, comprar a saúde, né? Eu acho que, apesar de no filme mostrar de uma forma bem meio que exagerada, eu acho que não é tão longe da nossa realidade hoje em dia, não. Eu acho que acaba refletindo realmente coisas que já acontecem, né? Uma forte analogia, né? Sim. Já com o que a gente já vive, no caso, né? Então, o filme ele traz de uma forma mais forte, ele traz ali a questão da outra colônia, daquele outro mundo, como se fosse, né? Mas é uma comparação bem real do que a gente já vive. Então, em questões de bem classe real quanto, mesmo. Eduardo? Olha... Em que sentido? Vamos lá. Eu diria em sentido de quem pode comprar, sabe? Então, em questão de saúde, em questão de disponibilidade, entende? De pessoas que, às vezes, precisam pagar para viver. Não é algo que esteja distante. Porque acontece, né? Então, quem pode pagar uma cirurgia e quem vai ficar numa fila de espera para receber uma cirurgia, né? Para conseguir. Que, às vezes, não vai nem alcançar o tempo necessário. Que nem vai alcançar o tempo suficiente. Então, lá também, né? Tinha isso, de quem ia alcançar tempo de ficar naquela máquina e ser curado. E é a mesma coisa. É quem vai ter o dinheiro e quem vai ter o tempo, entende? E quem não tem o tempo, consequentemente, né? Às vezes não vai ter o dinheiro e... Enfim, eu acho que ele traz essa analogia forte, sabe? Tipo, ele traz de uma forma mais distante, né, com a questão da tecnologia, mas é algo que a gente pode trazer bastante. Eu vou trazer aqui pra gente seria o comparativo do SUS, não reclamando do SUS, né? Porque o SUS é um serviço ótimo. Mas, querendo ou não, o pessoal que entra na fila do SUS está ali 2, 3 anos esperando a cirurgia ou um transplante, e tem gente que resolve tirar do próprio bolso o atendimento particular para isso, porque senão é vida ou morte, né? Querendo ou não. Então, poderia fazer esse comparativo entre o SUS e o atendimento particular, que não é nada mais o que acontece no filme, que a divisão de classe ali é escancarada, né? Ali está bastante claro nessa divisão. Ela não tem meio termo, né? A gente ainda consegue hoje, se a gente pegar, a gente consegue trazer para a nossa realidade. Tem muito meio termo, assim. A gente avança um pouquinho nisso, né? Mas... o filme, ele, na verdade, ele traz várias reflexões, né? Mas uma reflexão principal que me trouxe é qual será o futuro da humanidade. Isso é muito impactante, porque ali o filme realmente ele retrata uma realidade de 2000, um ano 2159, 154, né? Salvo engano, em torno desses anos aí. E a gente pode notar como o Estado ele deixa de fazer o seu papel assistencialista, de prestar assistência, e vai mais para um lado explorador, né? Porque na Terra o serviço para quem conseguia era extremamente precário e difícil. A gente pode ver com o protagonista do filme, ele foi lá, sofreu um acidente de trabalho e deixa, mais um, né? E a cura estava somente na mão dos que tinham poder, né? Mas não tinha alguém para dar um suporte para ele de fato, né? Então, isso faz a gente refletir e aí, como nós provavelmente não, né? Mas como que estará o futuro em 2159, em 2154? A tecnologia, o avanço vai favorecer a todos ou vai favorecer somente a quem tem poder aquisitivo, um poder mais elevado, né? Até aproveitando o teu gancho, a gente pode ver que, com mesmo todo o avanço tecnológico que teve, eles não foram capazes de resolver a questão econômica de tudo. Eles preferiram, querendo ou não, monopolizar aquela tecnologia
e deixar os menos favorecidos ali desfavorecidos. E parece, né? Porque nesse processo, como o Rodrigo falou, né? A gente tá numa divisão clara de quem domina e quem é dominado, né? A gente tem aqui no filme uma exclusão de alguns direitos fundamentais, entre eles direito um dos, né? Saúde, talvez o primeiro deles sendo usurpado, né? Por alguns poucos, mas o que leva a isso? Ok, a gente tem grana no meio, a gente tem poder no meio, a gente tem uma série de fatores que envolvem isso. Mas o que leva a essa divisão tão forte? E aí a preocupação do Rodrigo, o futuro, né? O que será do futuro nesse sentido? Porque nós vivemos numa comunidade relativamente privilegiada. Eu digo nós, assim, pensando Alto Vale, no Estado, né? Assim, por mais diferenças que a gente tenha, mas vamos pensar o nosso contexto, a nossa realidade. Mas se a gente pegar outras realidades mais distantes, a gente vai ver essa classificação mais claramente, essa divisão, né? E aí a minha pergunta, eu volto à pergunta, o que leva a gente chegar nessa divisão efetiva de dominantes e dominados? E esses dominantes não olharem para aqueles como alguém que precisa ou que poderiam receber também. Lá nós temos claramente, a gente tem uma estação espacial, uma ilha, vamos pegar uma ilha, a gente pode pegar uma ilha ou um condomínio fechado, acho que é melhor que a gente pegar um condomínio exclusivo, de luxo, que está cercado, cheio de seguranças lá dentro, tem tudo hoje. Você não precisa, tem condomínios hoje que você não precisa mais, no Brasil, você não precisa mais sair de lá de dentro, você tem a vida lá dentro, você tem escola, faculdade, hospitais, você tem tudo. E você tem o resto da população. O que leva a essa divisão tão forte? Eu diria que o poder econômico. Se a gente for olhar numa realidade hoje em dia, isso existe. De uma maneira bem diferente do que a realidade que o filme traz. Mas isso existe. Quantas pessoas hoje... vamos pegar um exemplo que não faz muito tempo, mas a pandemia que a gente passou. Eu tenho conhecidos que tiveram pessoas, parentes que pegaram o Covid, tiveram dificuldades assim, bem sérias aí em relação à saúde, mas que tinham condições financeiras tranquilas de levar para um hospital de uma outra região que entendiam que teriam um atendimento melhor e, com avião, levaram para lá, conseguiram um local, tiveram uma possibilidade diferente do que muitos aqui da nossa cidade não tiveram. A gente enfrentou a realidade de pessoas que não conseguiram nem vaga em UTI. Né? Vamos trazer para essa realidade que aconteceu. E eu acho que isso está muito ligado com o poder econômico. Hoje tem pessoas que facilmente, se precisar ir para o Japão, vai. Vamos que o Japão fosse o Elysium, né? E quantos não conseguem? Então, assim, fazendo uma comparação com o filme, eu acho que é uma realidade que já existe hoje, muito diferente do que o filme retrata, sim, mas não dá para duvidar que o futuro não pode caminhar para realmente algo ligado a isso, sabe? Minha opinião. Meninas. Bom, eu entro muito na questão, assim, de que se a gente for fazer voltar para o nosso passado, a gente desde sempre foi tratado dessa forma. Quem de alguma forma tinha o mínimo poder mandava e quem não tinha, consequentemente, era mandado. Então, assim, eu acho que também isso traz muito da humanidade, sabe? O ser humano, de certa forma, eu vejo o ser humano, de certa forma, como ruim, né? Daí a gente entra naquela questão, o homem é ruim ou ele se torna ruim, né? Mas eu acho que a gente entra muito nessa questão de humanidade, do ser humano se tornar algo e o poder subir a sua cabeça, sabe? Tipo, ao momento que pessoas que não estão na mesma classe que você ou não estão no mesmo padrão de vida que você não têm a mesma importância, né? Como uma outra pessoa que esteja no mesmo nível. E a gente tem muito isso, claramente, assim. Então, ao ponto de que pessoas
valem mais que outras, sabe? Como que eu poderia trazer isso? É porque Se perde a empatia, né? se perde muito empatia, sabe? Traz uma coisa muito desde sempre, assim. E também daí a gente traz a questão do meio ambiente, né? A gente fala da questão ali, como Legal. que vai estar até lá se a gente tiver, né? Porque a gente está falando de uma terra devastada. Ali Exato. Totalmente devastada. Nada mais cresce, nada mais dá, nada mais... Exato. né? Então, tipo, até que ponto, né? Até que ponto que a gente vai se aproveitar da nossa terra em si, e até que ponto ela vai aguentar isso, né? E só puxando um gancho do que a Duda falou, já virou normalidade, né? Já. Eu vou cuidar do que é meu e, se tu não tem, então vai trabalhar para conseguir. Exato. Tipo, a culpa não é minha que tu não tem. Sabe? Eu acho que já virou uma normalidade, parece que conforme o tempo vai passando, essas diferenças de classe, o mais pobre vai ficar mais pobre, o mais rico vai ficar mais rico, e enquanto a diferença entre os que ficaram na Terra, né, no caso do filme, e nas pessoas que estão na estação espacial, eu consigo enxergar em 2154 a diferença ser assim, as diferenças sociais serem realmente assim, muito mais qual é a palavra? Mais assim, mais extremas, Isso. as diferenças sendo mais Distinto. extremas. Tu falou do meio ambiente, e é uma coisa que eu penso, não digo diariamente, porque não é diariamente, mas uma coisa que eu penso bastante. A gente fala muito das queimadas e da preservação da floresta amazônica, e saiu uma notícia que o Pantanal está com 85% a menos de umidade, eu vi hoje ou ontem, não sei, por causa das queimadas e disso e daquilo. E as pessoas que têm o poder para cuidar, vamos supor, do meio ambiente, para promoverem políticas, para preservar, não querem isso. Eles querem tirar para conseguir agora o dinheiro para mim agora, eu quero poder agora. As pessoas que estiverem vivas lá em 2500, eles que se virem. Eu vou pegar o meu aqui agora e o meio ambiente que... Eu acho que tem um pouco dessa coisa do egoísmo. Eu quero para mim e os outros que, né? Mas deixa eu até assim, para a gente pegar um veio também nesse processo, e aí eu começo a pergunta até com o Jardel. Há uma esperança de um futuro diferente disso, distinto desse que a gente vê, que a gente viu no filme, que a gente percebe, às vezes, uma divisão, uma briga por poder, de estabelecer-se no poder, né, de ganhos pessoais, ok, e problemas de degradação do meio ambiente. Mas vocês estão na quinta fase do direito. Vocês estão, certamente, cada um de vocês hoje na quinta fase, mesmo já tendo cursado outras áreas, já estando profissionalmente atuantes no processo, enfim, cada um de vocês tem a sua história. Eu imagino que vocês buscam uma condição melhor, seja de autoconhecimento, de compreensão, de buscar compreender melhor as coisas, porque o direito traz muito disso, ou seja, profissionalmente, trabalhar, carreira, enfim. Isso, de certa forma, traz uma expectativa de futuro, né? A gente e é um processo, a gente está falando de que pelo menos 5 anos, mais alguma especialização, mais coisas virão, né? A gente não para mais. E há condições de a gente tornar esse futuro não Elysium, ou esse futuro não tão distópico, não tão extremado, Jardel? Na minha visão, eu vejo que a gente não pode não chegar nesse ponto que foi distribuído o Elysium, sabe? Que foi definido. Mas eu acho que o mau uso de poder pode sim, não nesse extremo do filme, mas pode sim deixar a gente perto de uma desigualdade social escancarada, sabe? Como já vem acontecendo no Brasil e em vários estados, querendo ou não. Mas eu acho que o mau uso do poder vai ser o principal influenciador nessa questão, sabe? E aí, Jardel, o Estado ele tem um poder gigante sobre isso, né? Falando principalmente, o professor mencionou anteriormente ali, quando falou dos direitos fundamentais, né? Observando o filme, não existia direito fundamental ali, né? Então, o Estado ele realmente precisa se manter, né? Pelo menos a minha opinião, da forma como vem acontecendo, olhando pela qualidade de vida das pessoas, olhando pelo direito fundamental de cada um, dando o devido valor para as pessoas, para que isso
para que isso não fique tão distinto como o filme apresentou. Não existe um meio termo. Ou você tem ou você não tem, né? Então, acho que isso é muito importante. E tem um fato que bom, né? Se um dia isso acontecesse, que o filme traz, né? A gente está falamos muito de críticas, pontos assim bem construtivos e observações legais, mas aquela máquina, né? Que cura qualquer doença e qualquer problema de saúde, né? Se isso um dia, quem sabe isso um dia não possa existir, né? Então, assim, é algo muito futuro, muito distante, mas eu acho seria muito bacana, né? Eu acho que se a gente alcançar esse nível ali, vai ser o auge da tecnologia humana. Eu acho que dali a gente não vai passar muito, sabe? A não ser que venham forças terrestres e... para ressuscitar, né? Para ressuscitar. Eu até acho que essa questão da máquina, né, que fazia a cura das doenças e as cirurgias todas, eu acho que é o melhor retrato da diferença da diferença das classes sociais, né? Enquanto as pessoas lá viviam com doença, com poluição, os ricos que conseguiram fugir, eles tinham uma máquina que curava eles instantaneamente. As pessoas na Terra morrendo, sem saúde, e lá era um piscar de olhos, estalar dos dedos, né? Eu acho que para mim, eu vendo o filme, foi a parte que mais retratou a diferença de quem estava na Terra e de quem estava na Elysium. Na Elysium, exatamente. Assim, eu tenho muito um pensamento, assim, numa questão do que a gente vive hoje, né? O que é muito tratado é uma questão de meritocracia. O que eu acho que é um pensamento muito raso, né? Porque a partir do momento que tu fala que uma pessoa vai crescer por mérito, né? Pessoas não são colocadas no mesmo local da escada, sabe? Então, eu acho que o filme ele traz muito claramente isso. Isso é um ponto que, bem sinceramente, eu não vejo que vai ser algo que esteja assim no caminho para ser mudado. Claro, né? O pensamento e o querer é isso, mas o caminho que a gente já percebe que está sendo tomado, ele é muito maior, sabe? Então, é muito essa questão assim da diferença, assim, tanto questão outros pontos, não só questão econômica também, até questão racial, né, se a gente trazer isso. Então, a partir do momento que tu joga uma pessoa por mérito, tu não coloca ela no mesmo lugar, sabe? Tu não coloca no mesmo ponto de partida. E isso a gente traz em questão racial, em questão econômica, em questão de gênero. Eu acho que é uma coisa muito ampla e eu acho que nem só o Brasil, mas o mundo, ele não está preparado para isso. Ele não vai continuar sendo as mesmas pessoas e, sabe, ele segue muito para esse caminho. Pode ser uma visão muito pessimista, né? Resumindo, tu não tem fé na humanidade. Mas é que, tipo assim, eu sou uma pessoa muito razão. E, tipo assim, eu não consigo ver, sabe, de certa forma. Eu acho que, claro... Então vamos lá. E eu vou até para fechar o nosso programa, porque, cara, quem nos acompanha, né? Assim, quem vai assistir esse material hoje, amanhã, daqui a 2154. Ia ser interessante. Os assuntos, eles levam a gente... Cara, a gente tem assunto aqui para ficar uma noite conversando e não vai parar, porque a gente vai longe. A gente abre o outro, né? E pode ver, a gente vai buscando isso. Ok. Em partes, acho que essa visão, né, da realidade, do que existe, de fato, acho que a Duda, desculpa, Maria Eduarda. Não, pode chamar. Duda, porque a gente vai na onda. Né? Mas, enfim, que ela trouxe, talvez, ok, e sim. Mas, então, para a gente fechar mesmo, qual é o nosso papel nesse? Porque a gente diz assim, quem está lá, não muda, os poderosos dominam, a gente tem contexto histórico de muita dominância, né, quase que os mesmos personagens em várias, e você falou bem, né, não a gente traz contexto do Brasil, mas pode trazer qualquer país ou mundo como um todo, né? A gente vê os mesmos personagens há pelo menos 3 décadas se repetindo, quase que às vezes os mesmos nomes, mas assim, só muda pouca, né? A história se repete. A história se repete, aí a gente aprendeu muita coisa, mas muita coisa a gente repete como se não tivesse aprendido, né? Mas o nosso papel, então, qual é nesse processo? Qual é o nosso papel agora? Meu, Jardel, como operadores Mariana, do direito? Eduarda e
como cidadãos, Como cidadãos. e como também cidadãos com mais responsabilidade, porque, né, vocês fazem parte de uma pequena fração, se olhar para o nosso país, uma pequena fração desse país que conseguiu chegar e sentar numa faculdade, com uma estrutura, com o relativo conforto. Claro que tudo tem um preço, né? Enfim, não vamos... Mas, assim, e aí, inclusive por isso, né? Então, e do mundo, então, a fração vai diminuindo, porque a gente vê muita desigualdade, muita gente que não acessa isso, né? Então, o nosso papel, né? Talvez a nossa responsabilidade talvez até seja tão grande quanto. Qual é o nosso papel nesse processo para fazer não chegar no Elise? Eu vejo que, primeiramente, a gente acompanhar muito bem o poder político, né? Estarmos, primeiramente, nós como futuros ou operadores do direito ou acadêmicos da área, como estamos estudando, mas contribuir para que as leis sejam cumpridas. Isso independente da profissão que a gente está ou que a gente venha a seguir futuramente, estar por dentro realmente da política, acompanhando o poder político, os projetos, né? Isso é muito importante. E fazendo uma conexão com o filme, nunca deixar de lado jamais o voluntariado, né? A ajuda mútua, a contribuição com o próximo, isso nunca deve deixar de existir, né? Então eu vejo isso muito importante atualmente, e, com toda certeza, nunca vai deixar de ser importante, né? Aproveitando a tua fala, Rodrigo, o que a gente pode fazer como, por enquanto, civis, é o bom uso da democracia, né? A gente distribuir o poder na mão certa para a gente receber esse poder de volta de outras formas, sabe? E cobrar os resultados, né? Acompanhar, como o Rodrigo mesmo falou, acompanhar essas políticas e acompanhar o trabalho de quem a gente coloca lá para nos representar e cobrar realmente os resultados e aproveitar que a gente está vivendo numa época em que as redes sociais têm muita força, em que alguém pode dar um grito no Instagram e o Brasil inteiro ouvir, né? Então, assim, as redes sociais prejudicam, mas também ajudam nesse sentido, né? Elas podem ser usadas como uma ferramenta realmente da gente poder cobrar e reclamar. Elas democratizaram o acesso. Sim, com certeza. E aí, Duda? E eu penso assim também que, consequentemente, como operadores do direito e também, como você falou, a gente tem muita desigualdade. Então, pessoas que, às vezes, não chegaram a nenhum ensino fundamental. Eu acho que também, consequentemente... a partir do momento que tu entra num debate com uma pessoa, tu não entrar de uma forma agressiva, que é o que a gente vê muito, que reflete muito hoje em dia, mas de uma forma de explicar. Porque tem muita gente, a gente fala da questão política, mas tem muita gente que não entende o que está acontecendo. Aconteceu isso no Brasil, mas por quê? O que fez acontecer isso? Entende? Então, eu acho que seria uma forma de também conseguir conscientizar essas pessoas. A gente tem muito analfabeto político, né? O Brasil tem muito disso. Então, a partir do momento que a gente conseguir trazer isso para as pessoas, para elas, ao menos, entenderem de forma correta o que está acontecendo efetivamente, como que funcionam as coisas, eu acho que a gente já vai ter um reflexo gigante. Eu acho que esse é o nosso papel, consequentemente, né? A gente espalhar esse pensamento para as pessoas e da forma correta, não puxando para a política, né? Mas puxando para o lado do estudo, para o lado do direito, para o lado da lei mesmo. Então, eu acho que é uma das principais importâncias, assim, sabe? Porque eu acho que coisa boa, da mesma forma que coisa ruim pega, coisa boa também pega. Então, a partir do momento que tu espalha conhecimento, ele vai continuar sendo espalhado, sabe? Eu acho que é uma coisa que segue. Legal, galera. Obrigado pelo ponto de vista de vocês. Acho que a gente... É um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de contribuição, mas assim, a gente consegue... como eu falei, a gente tem muito para falar, tem muita coisa para falar, certamente. Mas o tempo sempre vai fechando, né? O espaço é limitado. Então, brigadão pela participação. Obrigado pelo olhar de vocês também sobre essa temática, que ela é tão importante. E como é bacana, né? Ver esse pensar, esse olhar crítico, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto alguém que está aqui na academia, que está na comunidade, contribuindo da sua forma, né? A gente
para mudar lá, a gente precisa mudar aqui dentro primeiro, não adianta querer abraçar tudo, né? Então, valeu. E você que nos acompanhou até agora, aí, que ficou até o final, a gente deixa a indicação do filme Elysium, mais uma vez aí, para você assistir, vale a pena, traz um pouquinho dessa realidade, dá para entender um pouquinho do que a gente... É o plano de fundo desse debate, e não deixa de compartilhar esse conteúdo, como eu falei, o Abstract, ele resume um pouquinho de tanta coisa bacana, de tanta coisa rica que a gente tem para trazer para você. Então, compartilhe esse material, dá um joinha, não se esquece de se inscrever no canal para a gente crescer e poder trazer cada vez mais coisas bacanas nesse sentido. Então, até o próximo Abstract aí.